Existem lugares cuja existência é difícil de explicar, mas existem outros que talvez fosse melhor nunca terem existido. Ano de 1984. Thomas e Thais eram recém-casados e muito felizes. Jovens, cheios de sonhos, nasceram e foram criados no caos da cidade grande. Um de seus maiores desejos era abrir um hotel no interior, longe da cidade, para aproveitarem a paz do campo, mas isso era algo planejado para o futuro. 2 anos depois de casados, Thais recebeu uma carta de um advogado informando que sua tia Tânia, que morava em Portugal e que ela sequer conhecia, havia falecido. Como Tânia não tinha filhos nem parentes próximos, toda a herança foi deixada para Thais. A herança incluía, convertendo para os valores de hoje, o equivalente a R$ 850 mil, 2 casas em Portugal, um apartamento em São Paulo e um imóvel em uma região montanhosa do interior do estado. O advogado ofereceu a opção de vender tudo ou ficar com os bens. Thais decidiu vender tudo, exceto o imóvel na montanha. Ela queria conhecer o lugar, pois talvez fosse o local ideal para realizar seu sonho com Thomas. No fim de semana seguinte, foram conhecer o imóvel. A viagem durava cerca de 4 horas saindo da capital. Estavam animados, fazendo planos. Após pouco mais de 3 horas de estrada, decidiram parar em um velho posto para abastecer e usar o banheiro. Thais desceu primeiro e foi ao banheiro. Thomas abasteceu o carro e foi à loja de conveniência pagar. Quando Thais saiu, deu de cara com uma moradora de rua e se assustou. A mulher pediu uma moeda e Thais, solícita, entregou. No momento em que a mulher pegou a moeda, parou, deixou-a cair e fitou Thais nos olhos. Há um mal muito antigo à espreita. Ele quer de você o que não teve da sua tia. Assustada, Thais chamou a mulher de louca e correu até o carro. Contou tudo a Thomas, que também achou estranho, mas ambos acabaram tentando esquecer o episódio. Ainda assim, uma pergunta ficou martelando na mente de Thais: como aquela mulher sabia sobre sua tia? Após 4 horas e 20 de viagem, chegaram. À frente deles um prédio antigo em estilo vitoriano, no meio da montanha. A vista era deslumbrante, parecia um sonho. Mas não podiam entrar ainda. Estavam esperando o caseiro. O imóvel era cercado por uma cerca reforçada, com alambrado e arame grosso, um exagero, considerando o isolamento do local. Depois de 30 minutos, o caseiro chegou. Um homem baixo, grisalho, calvo, com um grande bigode branco. Chamava-se seu Fernando. Thomas perguntou por que a demora. Ele respondeu sorrindo: me desculpe, moro na cidade lá embaixo. Demora um pouco para subir. Thomas então questionou: mas por que você não mora aqui? Tem casa de caseiro, não tem? O sorriso de Fernando desapareceu. Ordens da dona Tânia. Ela pediu que ninguém jamais morasse aqui. Thais achou aquilo estranho. Então Fernando retirou do bolso uma carta velha e amarelada, dobrada ao meio, e entregou a ela. Isso foi um dos últimos desejos da dona Tânia. Ela pediu que entregasse essa carta ao herdeiro desta propriedade. Thais abriu a carta e leu: olá, me chamo Tânia e sou a dona deste lugar. Não sei se você é meu parente ou se esta propriedade acabou nas mãos do governo, mas peço um único favor: mantenha este local fechado, exatamente como está. Dentro destas paredes existe um mal que não pode ser contido nem apagado. Este é meu último desejo. Tânia Rofix. Thais olhou para Thomas, confusa, mas a curiosidade falou mais alto. Pediram para seu Fernando abrir os portões. Ele se recusou, entregou o molho de chaves e virou-se para ir embora. Cuidei deste lugar por 30 anos, mas nunca entrei. Disse a dona Tânia que, no dia em que entrasse,
Meu contrato com ela acabaria. Agora o lugar pertence a vocês. Sem entender muito bem o que havia acontecido, abriram o portão. O interior parecia congelado no tempo, sem mofo, sem infiltrações, apenas uma fina camada de poeira. Era um sobrado de 2 andares, com 10 quartos em cima e 10 embaixo, todos com banheiro. A cozinha e recepção ficavam no primeiro andar. Era exatamente o que sonhavam. Exploraram o local até chegarem ao quarto 14, o único com mofo, ar pesado e denso. Mas parecia fácil de resolver. Meses se passaram, ignorando todos os avisos e a carta de Dona Tânia. Reformaram o lugar, que ficou incrível, parecendo um ponto histórico. Começaram a receber hóspedes. Em pouco tempo, estavam lotados. Mas algo começou a dar errado. Clientes reclamavam do quarto 14. Apareciam manchas de mofo, a luz piscava, a água saía preta e com cheiro horrível. Mudavam os hóspedes de quarto, resolviam o problema, mas ele sempre voltava. Certa vez, uma cliente frequente, Dona Diana, chegou, cumprimentou Thaís e os funcionários e conversaram um pouco enquanto tomavam café. Thaís lhe entregou a chave do quarto 14. Ao tocá-la, Diana levou um susto, como se tivesse tomado um choque. Assustada, recusou-se a ficar naquele quarto, repetindo: não posso ficar aqui." Tentaram acalmá-la, mas ela pegou suas coisas e foi embora. Ao sair, ainda disse: "Esse lugar não devia estar aberto. Existe um mal aqui, algo sombrio, maligno. Se você ama sua vida, feche este hotel agora e vá embora. Nunca mais volte." Thaís ficou abalada, sem entender. Quando pegou as chaves do chão, Thomas chegou e ela contou tudo. Ele zombou da situação. "Essa mulher é maluca. Se tem algo lá, que se mostre. Eu não tenho medo de vocês", disse Thomas, aos gritos e risos. Dias depois, Thaís precisou viajar a negócios para resolver papéis da herança. Thomas ficou sozinho. Era baixa temporada, havia poucos hóspedes. O quarto do casal estava interditado por dedetização. Então Thomas pegou uma chave aleatória e, ao abrir a porta, percebeu que estava com a chave do quarto 14. Parou por um momento, riu da situação, entrou, tomou banho e se deitou para dormir. No quarto, ligou a TV. Um programa de entrevistas estava no ar. "Hoje estamos aqui com Thomas", dizia o apresentador. Thomas riu, achando estranho. O apresentador repetiu: "Thomas, pode falar." Assustado, Thomas respondeu, em tom de brincadeira: "Oi." O apresentador continuou: "Então você é o corajoso da noite. Disse que não tem medo de nós, então veremos." Thomas achou que era uma pegadinha e arrancou a TV da tomada. A imagem continuou. O apresentador disse: "Hoje vamos ver do que você é feito, Thomas." E soltou uma gargalhada extremamente sombria. Thomas tentou sair, mas a maçaneta havia sumido. A luz apagou e uma voz sussurrou: "Agora você é nosso." Gritos ecoaram. Depois, apenas o silêncio, pelo resto da noite. No dia seguinte, às 10 horas, Thaís voltou. Estava chovendo. Cumprimentou a recepcionista e perguntou por Thomas. A funcionária disse que ele não havia sido visto. Thaís buscou entre as chaves e percebeu que apenas a do quarto 14 não estava registrada. Ela mesma subiu. Chamou e bateu. Mais nada. Abriu a porta. Um grito tomou o prédio. O quarto estava carbonizado por dentro. No centro, uma pilha de cinzas. E sim, era o corpo de Thomas. Acima da janela destruída, uma única cortina permanecia intacta. A polícia foi chamada.
O delegado Machado conduziu a investigação. No dia seguinte, Thaís foi até a delegacia para prestar depoimento. Entrou na sala do delegado Machado e ele começou o interrogatório. Thaís, seu marido estava trancado por dentro. Tinha costelas quebradas, sinais de enforcamento e ele estava sem o coração. Mas, o mais estranho, o quarto queimou por dentro, mas o fogo não se espalhou. E a cortina sobreviveu intacta. Thaís começou a chorar. Eu devia ter ouvido minha tia. O delegado perguntou o que a tia havia dito. Thaís mostrou a carta. O delegado suspirou. Quando eu era adolescente, há 30 anos, houve um caso naquela montanha. Uma seita se reunia lá. Um dia, ninguém voltou. Quando a polícia subiu a montanha, todas as 53 pessoas estavam mortas de maneiras inimagináveis, menos uma moça, que foi encontrada escondida embaixo de uma mesa na cozinha. O nome dela era Tânia. Ela estava em estado de choque e ficava repetindo por várias vezes: "É só fechar os olhos que eles não me veem." Essa Tânia só poderia ser minha tia, disse Thaís. Depois do ocorrido, a casa sumiu como fumaça por décadas. Alguns exploradores diziam vê-la, mas sempre em lugares diferentes. Thaís questionou: mas como é possível uma casa daquele tamanho mudar assim de lugar? E o seu Fernando, o caseiro? O delegado se levantou, foi até um velho armário de arquivos, pegou uma pasta, tirou uma foto e mostrou para Thaís. E este aqui? Sim, ele mesmo. Este é Fernando Ferreira, o caseiro da seita. Ele estava entre os 53 que haviam morrido. Ele morreu de infarto em seu quarto enquanto dormia. Thaís ficou sem palavras. Pediu apenas uma coisa: onde ele está enterrado? No cemitério da cidade, a 8 quilômetros. Ela foi até lá. Ao se aproximar do túmulo, viu seu Fernando sentado. Sorriu para ele, com lágrimas nos olhos, e disse: "Por favor, feche aquele lugar. Nunca deixe ninguém entrar de novo." Ele respondeu: "Sim, senhora." Entregou-lhe uma carta e saiu, mas quando olhou para trás, Fernando já havia desaparecido. Se um dia você vir uma casa isolada, lacrada em meio à montanha, não entre. Mude o caminho. Se ela te chamar, talvez você nunca mais volte. Deixe sua opinião nos comentários. Mande seu pesadelo para nós, para que ele entre no nosso acervo. E não se esqueça, pesadelos, às vezes, podem ser mais reais do que se imagina.